O que Saturno em Áries me ensinou até hoje, não vou romantizar, não foi confortável, mas o salto que eu já dei foi grande e eu tô animada pro que vem pela frente, porque eu sei que no meu ritmo, na minha maneira, eu tô aos poucos fazendo os movimentos que vão moldar o meu futuro daqui para frente, em relação à minha postura, em relação às minhas decisões, em relação às coisas que eu quero iniciar. Então hoje eu vou trazer o meu relato sobre Saturno em Áries, a conexão que ele tem com todo um desenvolvimento que Saturno tem feito nos últimos anos e o que eu fui aprendendo, o que eu fui encontrando como resposta e como caminho até aqui, dentro dos assuntos que Saturno rege no meu mapa. Bom, toda vez que eu vou fazer um vídeo aqui, eu escolho uma carta aleatória. E olha só a carta que saiu hoje: a carta da morte, a carta da transformação, a carta do renascimento. Não é fácil, mas é necessário. A gente precisa, muitas vezes durante a nossa vida, fazer essa troca de pele, né? A gente precisa dar uma descida para depois levantar, para a gente conseguir enxergar as coisas com uma nova perspectiva. Eu achei muito simbólico. Toda vez que eu trago um vídeo aqui, eu tiro uma carta e falo, meu Deus, tem a ver com isso, tem a ver com aquilo. O tarô também é uma ferramenta que é muito ligada à astrologia, simbolicamente falando. Cada carta tem uma característica de um planeta, de um signo, e não são ferramentas isoladas, assim, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Elas se conversam, elas se complementam. Bom, vamos lá. Para você que não gosta de astrólogos que falam sobre si, né, para dar o exemplo, para explicar alguma coisa, sinto muito, mas eu tenho Mercúrio em Leão, eu tenho Estélio em Leão, e eu acho que quando a gente sente na pele também é mais fácil a gente passar uma informação, a gente transmitir a profundidade de algum assunto, de alguma questão. Inclusive, vão ter pessoas que vão se identificar porque tem o mesmo ascendente, porque tem algum ponto parecido, e aí traz um insight, traz uma clareza. E eu gosto dessa troca aqui com vocês também. Muitas pessoas compartilham posicionamentos do mapa, as dificuldades, as oportunidades que surgem a partir de um trânsito. Então, eu vou trazer o meu relato e, se você quiser compartilhar algo comigo aqui nos comentários também, sinta-se à vontade. Eu vou amar ler e receber o que você tem a dizer. E vamos conversar, tá bom? Saturno em Áries não é um trânsito isolado. Saturno é o último planeta visível a olho nu. Ele é o cara que coloca o limite em tudo. Depois vem os planetas geracionais, que falam mais do coletivo. Então, como ele faz essa selagem, Júpiter e Saturno andam sempre juntos nessa questão da construção do ser humano, do indivíduo. Júpiter vai expandindo, Saturno vai consolidando, concretizando. E ele é o cara, assim, sem ele a gente não cresce, a gente não desenvolve, a gente não concretiza as coisas. A gente não consegue ter uma estrutura sólida para poder desenvolver a nossa vida. Inclusive, quando eu olho para o mapa de alguém, quando eu vou fazer uma leitura, eu olho para os trânsitos e eu começo por ele. Eu vejo onde que ele está passando e qual é o momento dentro do ciclo dele que ele está. Se ele está fazendo uma quadratura, uma oposição, um trígono, um sextil. Ele está entrando no primeiro signo do zodíaco, Áries. Esse trânsito não é igual, mas ele tem alguns aspectos parecidos desde o momento em que ele entrou no último signo cardinal, por exemplo, em Capricórnio. O que estava acontecendo na sua vida naquele momento? Isso foi meados de 2018, 2020? Alguma dificuldade, alguma questão que você teve que lidar e teve que estruturar e teve que ser mais responsável e teve que bancar decisões com maturidade, porque agora ele está entrando no primeiro signo do zodíaco, em Áries, e ele está fazendo uma quadratura com esse momento do ciclo anterior. A gente precisa entender também qual é a posição dele em relação ao Saturno natal. Eu, por exemplo, tenho Saturno em Aquário. Agora, quando ele entrar em Áries, apesar dele estar numa debilidade, apesar dele fazer uma oposição com o meu Marte natal, assim que ele entra nesse signo, ele está fazendo um sextil com o meu Saturno natal. Então, dentro do ciclo dele, é um aspecto mais leve, mais sutil. Não quer dizer que a minha vida vai ser fácil, né, dentro desses ensinamentos que ele quer me passar, mas parece que eu recebo melhor, eu enxergo melhor as oportunidades e os caminhos que eu posso seguir, que me possibilite construir as coisas que eu quero a longo prazo. Saturno é um cara que quer ensinar pra gente que tudo tem o seu próprio ritmo, o seu próprio tempo, e que as coisas grandes na nossa vida não são conquistadas da noite pro dia. Que a gente precisa ter uma visão lá no futuro, fazer algo agora que vai me ajudar a colher frutos lá no futuro. E Áries já é um signo que ele é mais impulsivo, é um signo rápido, é um signo que faz e depois pensa, que não processa muito antes de tomar uma decisão, uma atitude. Com esse trânsito, a gente precisa mesclar essas duas energias. Dentro do meu contexto,
O que que aconteceu? Quando ele entrou em Capricórnio, principalmente quando ele entrou em Aquário e eu vivi o meu retorno de Saturno, muitas coisas aconteceram na minha vida que me forçaram a crescer e amadurecer. Eu engravidei, eu tive minha primeira filha, eu casei, eu perdi uma grande parte dos meus amigos. E aí, dentro desses acontecimentos, me levaram a perceber muitas coisas sobre mim, sobre a minha família e sobre as pessoas que eu me relaciono. Tenho Saturno em Aquário na casa 11, que é a casa dos grupos, das amizades. Hoje ele está me ensinando mais em relação à questão das redes, da internet, da tecnologia, porque eu trabalho com isso. E como são signos fixos, eu tenho uma grande concentração de planetas em signos fixos, porém eu tenho o ascendente em Áries e o Marte em Libra, eu tenho uma certa resistência a fazer um movimento, a aceitar uma ideia. Inclusive, eu tenho que fazer no meu próprio ritmo. Claro que isso também tem um ponto negativo. Tem um ponto positivo que você acaba não fazendo tudo com muita rapidez, sem estruturar bem, sem estudar bem. Só que, ao mesmo tempo, você acaba se questionando muito, se criticando muito. Será que tá bom o suficiente para eu fazer, querer fazer tudo perfeito? Eu sou virginiana, tenho Sol em Virgem na casa 6, eu tenho Stellium em Leão. Então, existe essa questão do eu preciso estar pronta 100% para fazer algo, para mostrar algo, porque tem o lance do julgamento, tenho esse Saturno oposto ao meu Stellium em Leão. Então, existem algumas dificuldades. Desde que aconteceu esse trânsito lá em Capricórnio, lá em Aquário, e que Saturno colocou algumas situações que eu não tinha controle. Claro que se você se protege, você não engravida, ok. E foi tudo. Depois eu posso até contar essa história, porque a gravidez, a maternidade, no meu mapa, é algo muito forte e que tem feito eu me tornar uma pessoa muito mais alinhada com a minha essência, com a pessoa que eu quero ser, com a pessoa que eu tenho orgulho de ser. Não vou menosprezar a Greta de antes, porque eu também gostei de tudo que ela fez, da forma que ela fez. Eu não descarto, eu abraço, eu acolho, mas dentro do contexto de uma mulher casada, com filhos, com 34 anos, eu estou muito satisfeita, eu estou muito orgulhosa de mim mesma, com todos os movimentos, com os avanços que eu tenho feito na minha vida profissional, pessoal. Apesar de eu sempre querer ser mãe, quando eu engravidei, foi um susto, porque caiu a realidade na minha cara, assim. Ela bateu em mim, deu uns tapas. E aí, né, foi Saturno que fez isso comigo. Porque ele me forçou a encarar uma situação que, assim, você que nunca teve responsabilidade com nenhuma outra pessoa além de você mesma, agora você precisa bancar e fazer de tudo por um serzinho que acabou de chegar, que vai chegar no mundo naquela época, né? Então, agora, nesse momento, a relação desse trânsito, desse momento em que Saturno entrou no signo de Capricórnio e eu também vivi o meu retorno de Saturno, ele entrando em Áries, ele vai pedir para que eu me posicione mais, para que eu me priorize mais, para que eu banque as minhas decisões, para que eu tenha postura, uma postura que mostre os meus limites. Eu acho que eu sempre fui muito eu tenho essa característica por conta dos signos de fogo que eu tenho no meu mapa, né? Mas, e aí eu fui desenvolvendo esse olhar mais para o outro, só que eu tenho algo também, até hoje, pelo menos, eu vejo a minha vida nos extremos, ou 8 ou 80. E eu venho trabalhando esse equilíbrio. E aí, meu Marte em Libra, na casa 7 em debilidade, que traz também essa grande dificuldade, mas eu não vou me colocar nesse lugar como algo eterno, fixo para sempre, porque os planetas eles não determinam a nossa vida e nem a forma como a gente age. Eles querem nos ensinar a trabalhar certos aspectos, certas formas de lidar com as questões, né, dentro dos assuntos que ele tá, os aspectos que eles fazem dentro do mapa com outros planetas. Então, eu tenho Marte em Libra, então eu sempre vou ser a pessoa que pondera antes de tomar uma decisão, que sempre pensa no outro antes de tomar uma decisão, que está sempre muito preocupada com o julgamento alheio, então eu fico em cima do muro. Bom, em grande parte da minha vida eu posso ter feito isso, mas é algo que chega um momento que você não aceita mais, que você está cansada, porque você vê que isso te limita. Então, esse posicionamento hoje me traz um novo olhar sobre as minhas atitudes, sobre a forma como eu me enxergo e como as pessoas me enxergam a partir desse movimento que eu faço, né, de postura mesmo, de autoridade, não o autoritarismo, mas uma pessoa que passa confiança, que passa moral, que passa enfim,
Ainda mais eu, que no meu contexto trabalho com clientes, eu atendo pessoas, tem também toda essa questão de como eu lido com os meus clientes, como eu faço os meus atendimentos. A Casa 7 fala sobre isso também. Como vai agora acontecer essa oposição de Saturno em Áries e Marte em Libra dentro do meu mapa, mais do que nunca eu preciso tomar decisões bem pensadas, bem estruturadas, porém, elas podem chegar até mim de uma forma muito rápida, que eu posso não ter tanto tempo para raciocinar, para pensar, chega e eu já tenho que responder, mas eu tenho que levar tudo isso em consideração, que ela vai ser uma postura, uma decisão que vai determinar coisas que vão acontecer nos próximos anos. Difícil, é tipo aqueles joguinhos de pergunta e resposta, né? Tipo, torta na cara. Fez a pergunta, tu tem que bater, mesmo sabendo ou não, tu tem que bater para responder primeiro e não levar a tortada na cara. E ele só vai entrar em Áries de verdade, para valer, em fevereiro de 2026, esse ano. Então vai ser entre os dias 12 e 13 de fevereiro. Só que, como Saturno é lento, ele já traz, assim, algumas coisas, algumas situações que estimulam esse tipo de atitude, né? Ele já vai pedindo isso de nós. E não de uma forma, às vezes, escancarada, às vezes de uma forma sutil. Claro que aí ele não trabalha sozinho. Né? Existem outros planetas que vão também trazendo a mensagem, que vão ajudando. Né? A Lua, Mercúrio, Júpiter, que está retrógrado agora em Câncer. Essa semana, principalmente, e também porque a gente está tendo, né, um monte de trânsito aí disparando o tempo todo entre esse eixo, né, o eixo de estrutura do nosso mapa, que é Câncer e Capricórnio, tem muita coisa já sendo mostrada, sendo trabalhada, coisa me mostrou mais uma vez que eu preciso ter postura, e não é nem em relação aos outros, é em relação a mim mesma. Então ele está entrando no meu ascendente, ele tá batendo em cima de mim, ele vai ficar aqui em cima da minha cabeça, literalmente, conversando com vários pontos do meu mapa. Eu tenho várias situações na minha vida que desembocam em mim, questões familiares, questões processuais, questões com irmãos, mãe, questões do passado que ainda precisam se resolver, questões de trabalho, e eu sei que muita coisa depende da minha atitude, questões em relação a mim. Então, o ascendente é o nosso corpo, é como a gente inicia as nossas coisas, os nossos projetos, a nossa jornada de vida. Ares é o guerreiro, né? Então eu já tô com a minha armadura, com a minha roupa de guerra, não, claro, nesse sentido agressivo, mas para encarar o que vier pela frente. E muita coisa que ainda não se mostrou, que ainda vai aparecer, eu sei disso. Não é só porque a gente já viveu esse trânsito lá atrás, quando ele bateu em Áries pela primeira vez, que já alguma coisa já se mostrou. Agora ele trazendo essas pequenas mensagens, essas pequenas coisas que vão já dando uma prévia também do que vai ser trabalhado durante esse período que ele vai estar em Áries. Mas é isso, é a coragem, o protagonismo. Tem muita coisa em relação à minha saúde que eu já tenho pensado há muito tempo. Eu sempre tive essa preocupação, sempre fui em médicos, sempre tomei remédios, sempre tive vários momentos na minha vida que eu fui atleta, que eu fiz esportes, que eu corria, que eu fazia dieta, me preocupava muito com a minha alimentação. Muitos períodos eu também perdi muito peso, fiquei legal com o meu corpo, sempre tive essa questão com o corpo, com a aparência, né, desde pequenininha. Então, hoje nem é isso mais que me motiva, né, perder peso para ficar bonitona e tal. Claro que isso é um plus, é algo que vem para adicionar em todo o processo. Mas pela primeira vez na minha vida, eu estou motivada a mudar hábitos por conta da saúde. E claro, para quem tem Áries no ascendente, qualquer pessoa, né, o signo que está ali no ascendente, precisa de uma motivação primária, precisa de um objetivo. E aí, dependendo do signo que está ali, a gente lida de formas distintas, diferentes, olhando também para o regente do ascendente e tudo mais. Mas você vê, eu tenho Marte em debilidade na 7. Então, tudo que eu fazia em relação a mim, eu sempre pensava no outro, como o outro ia me ver, como o outro ia me julgar, porque eu queria ficar bonita para o outro, eu queria ficar gostosa para o outro me ver, me enxergar, me validar. E pela primeira vez, eu tô fazendo por mim, pela minha saúde, até porque eu tenho pontos de atenção no meu mapa em relação à saúde. Eu tenho Estélio em Leão, que fala do coração, que fala da coluna. Também tenho um Sol de casa 6,
Então, intestino, pâncreas, eu tenho histórico de diabetes na família, de doenças cardíacas, tem a questão do ascendente, o regente do ascendente inebilidade, questões com o rim, com a própria parte neurológica, cabeça. Então, eu tenho algumas coisas que podem aparecer daqui a 6 anos, daqui a 10 anos, 11 anos, dentro desse contexto de saúde, e como eu sou a noiada da saúde, eu não quero que eu tenha complicações, ou então diminua as complicações que podem acontecer dentro da minha saúde e do meu corpo. Então, é agora a hora que eu vou tomar essa iniciativa. Eu quero, mais uma vez, começar para valer, mas com essa motivação voltada para mim. Ares, eu. Ascendente, eu. Então, agora é a hora que eu vou tomar essa postura, porque eu tenho muitas metas, e esse vai ser o ano em que eu vou de uma forma leve, tranquila, do meu ritmo. Não adianta eu querer fazer tudo de uma vez, não adianta eu querer fazer tudo perfeitamente e acabar em pouco tempo, porque não vai ser assim que eu vou resolver. Eu tenho aprendido isso nos últimos anos, que é um passinho de cada vez, é respeitar o seu corpo, o seu tempo e o contexto de vida que a gente vive. A gente precisa ser bem realista, e Ares fala de pressa, e fala da gente ficar naquela sensação de estafa, de desgaste mental, que aí começa a degringolar tudo, fica a ansiedade lá em cima, a dor de cabeça, enxaqueca, enfim, e aí vai afetando outras partes do nosso corpo. Eu fiz um vídeo aqui muito interessante sobre o trânsito de Saturno em Áries e como ele pode trazer alguma questão física, corporal e de saúde dentro de cada casa astrológica. Claro que a gente precisa entender também como que esse trânsito vai conversar com outros pontos do mapa, precisa também ver de onde puxa aquela questão, de onde puxa a dificuldade, qual é o ponto cego, né? Então, depois dá uma olhadinha nesse vídeo, é muito interessante. E eu acho que é isso, assim, dentro desse trânsito específico, tá muito dentro de tudo que eu venho falando aqui para vocês, sobre a postura, sobre a coragem, protagonismo, fazer coisas por você mesmo, você mesma. Encontrar essa motivação primária, primordial, que vai te mover nos próximos anos, e não tem coisa melhor e mais importante no mundo do que nós mesmos. E a gente não leva absolutamente nada dessa vida que seja físico. E eu ouvi uma pessoa falando essa semana que a gente só deixa memórias. Ok, a gente deixa memórias. Mas qual é o propósito da gente encarnar aqui na Terra, num corpo, a gente fazer tudo que a gente faz, nasce, cresce, se educa, estuda, trabalha, casa, tem filho, não sei o quê, né? Qual é o propósito? O propósito é que o que chega aqui na Terra, primeiro, e claro, precisa de algo concreto, material para desenvolver, é a nossa alma. A nossa alma veio já com uma bagagem, ela veio evoluir aqui nessa existência para elevar de nível. Então a gente não deixa só memórias e o corpo e acabou. A gente veio aqui desenvolver isso por nós. Nós somos uma alma única, claro que está de alguma forma energética ligada a outras pessoas, a outras almas, mas somos nós. Quando a gente morre, a gente vai sozinho, a gente não pega na mão da nossa filha, do nosso marido, da nossa mãe. Muitos relatos em que os nossos entes queridos vêm nos receber, claro, isso eu acredito muito também, mas assim, é esse o propósito. Então, o que você faz pensando no julgamento alheio, achando que alguém vai te julgar ou que você precisa fazer algo que envolva outra pessoa, ou só se alguém fizer junto com você, não vai. Não é assim. É você, por você mesmo. Pensa nisso. Não é uma questão egoísta, egocêntrica, ruim, negativa. É um egoísta bom, porque você pode ser inspiração para outras pessoas. Você pode, não, você deve ser, você vai ser, a partir do momento que você faz algo em primeiro lugar. Marte, Ares, é pioneirismo, é você mostrar o caminho, os outros vêm, os outros te seguem, é você ser essa fonte de inspiração. É aquela pessoa que você fala, caramba, como ela é corajosa, como ele é corajoso, como que ele faz isso? Nossa, eu nunca teria coragem de fazer isso. Pois é, pois é. Você não, de alguma forma, não queria ter a coragem que essa pessoa tem em fazer esse movimento? Então seja essa pessoa também. Fica aqui meu relato. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreva no meu canal, ativa o sininho, comenta aqui se você já tem sentido algo em relação a Saturno em Áries,
ou alguma coisa prática do dia a dia, ou algum pensamento, alguma voz que vem na sua mente, na sua cabeça, te dizendo para você mudar de postura, para você fazer de uma forma diferente, de você fazer aquela coisa que você vai empurrando com a barriga, e você fala, meu Deus, quando que eu vou realmente fazer isso? Vai ser agora. Vai ser agora. Se você não fizer por você, se você não fizer esse movimento voltado para si e com postura bancando a sua atitude, Saturno vai colocar alguma coisa na sua cara, na sua frente, que vai te fazer tomar essa decisão. Não pensa que ninguém sai ileso. Já atendi pessoas esse ano que perderam emprego, que tiveram que sair de casa, que não tem, enfim, que tá meio que sem saída, precisa tomar uma decisão. Pessoas jovens que nunca trabalharam na vida e que agora vão ser forçados a trabalhar. Pessoas de mais de 40 anos que estão tendo que tomar uma decisão em relação à carreira, ao trabalho. Tem que tomar uma atitude. Se você não vai de encontro, a vida, Saturno, o universo, os planetas, sei lá quem, Deus, vai te ensinar, vai te mostrar um caminho, seja ele leve ou seja ele desafiador. Tá? Não é para assustar, é só para você realmente colocar as rédeas da sua vida nas mãos. Se você se interessa em fazer uma leitura, tá aqui meu e-mail na descrição do vídeo. Se você tem interesse em mentoria dentro da astrologia preditiva, me manda um e-mail também. Pretendo lançar um curso esse ano. Se você tem interesse, me avisa, que eu te coloco numa lista de prioridade e te convido a me seguir nas minhas redes sociais. Então é isso. Até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido até aqui. Beijos.